tarde a todos. Hoje o nosso convidado é o professor Luciano, que eu já vou colocar o nome dele aqui, convidá-lo para fazer uma live. Ele vai falar para nós de hipnose clínica. Vamos ver se aparece aqui, professor Luciano. Luciano. Vamos lá, professor Luciano. O Luciano Araújo. Vamos lá. Convidando para participar. O Luciano Araújo. O Luciano. Quase entrando. Vamos lá. O Luciano Araújo. Convite para participar. Onde está nosso prezado professor Luciano? Estamos aguardando o professor Luciano Araújo para participar da live. Convite para participar. Só falta o professor entrar, convidar para participar. Estamos aqui aguardando o professor Luciano Araújo entrar. Ele que é especialista, professor, ele ensina há muitos anos, ensina técnicas de hipnose. Eu vou continuar chamando aqui, tá, gente? Agradeço cada um de vocês que está entrando. Eu preciso chamá-lo. O Luciano Araújo. Tá chovendo muito aqui na minha cidade. Pode ser que o sinal tenha ficado fraco, né? Então vamos aguardar aqui a chegada do professor Luciano Araújo. Por favor, professor Luciano. Não sei se está chovendo lá na cidade dele. Vamos aguardar o professor Luciano Araújo. Luciano. Eu acredito que ele talvez não esteja. Vamos lá. Ih, que legal. Vamos lá. Ih, que legal, que bacana. Conseguimos. Deixa eu só ver aqui a câmera. Olá, professor Boa Luciano tarde. Araújo. Boa tarde. Boa tarde, Fernanda. É uma honra. A honra é Graças toda a Deus nossa. É um conseguiu. prazer estar Aqui na minha aqui. cidade começou a chover, né? Aí eu falei, será que aí na cidade, Paraíba do Sul, né, que é a sua cidade, será Sim, que está chovendo também? Aí atrapalha a internet? Tudo bem? aqui a gente tem a dificuldade de, sempre que o tempo muda, a gente sofrer com algumas instabilidades também
na internet e, consequentemente, a energia elétrica também. Mas, pelo menos aqui no Pois é, momento, se acontecer, tá bom. a gente já sabe. Mas aí, se acontecer, então a gente marca outra live. Sim, sim. Professor Luciano Araújo, é uma honra muito grande estar aqui partilhando dessa live. Você que é meu professor querido, que já fiz tantos cursos com você, né? E eu estou muito feliz de poder trazê-lo, porque você tem uma facilidade muito grande de explanar, de contar, de explicar como é que funciona a hipnose, já está há muitos anos, né, nessa prática. Então, eu tenho certeza que vai ser muito proveitosa a nossa conversa. Muito Sim. proveitosa, tá? É, Acima de tudo, quero mais uma vez agradecer por essa oportunidade e é sempre benéfico, principalmente para a gente, quando a gente tem a possibilidade de estar compartilhando conhecimento e, acima de tudo, falando de ferramentas que, ao mesmo tempo que podem ajudar muitas pessoas, são muitas vezes envolvidas em mitos, dúvidas, muitas pessoas, às vezes, ouvem falar, não sabem ao certo, então, quando a gente tem alguma oportunidade igual a que a gente está tendo agora, a gente fica muito feliz realmente. exatamente. O tema da nossa live hoje é tirar dúvidas, o que é a hipnose clínica, como é que funciona. A gente vai dar uma cebola para a pessoa pensar que é uma maçã, a pessoa come a cebola, fala que está gostoso. Como é que é? Então, eu queria apresentar para vocês, professor Luciano, e dizer o seguinte, um dos cursos que eu fiz com o professor Luciano, emagrecimento com hipnose, eu adaptei, porque eu sou consteladora, para quem não me conhece, está tendo a oportunidade de me conhecer agora, eu sou consteladora, então eu resolvi adaptar o programa dele de emagrecimento com hipnose, eu, dentro da minha experiência pessoal, de pessoa que lida há muitos anos, para não dizer a vida toda, com o problema de obesidade crônica, né? E eu adaptei para o programa de Bert Helling, da constelação. E montei um programa. Mas surgem muitas dúvidas. As pessoas, muitas vezes, elas ficam assim: ai, o que é isso? Eu não quero fazer regressão, não. Então, eu vou pedir para o professor, inicialmente, para ele focar em dois pontos. Um é como é que funciona a regressão, como é que é isso, e depois, mais para frente, da técnica que eu acho que é interessantíssima, né? Que é a técnica Switch, que é de reprogramação mental, de PNL. Então, professor, com a Opa! palavra, te agradeço aí a oportunidade, e vamos que vamos. Que é Vamos essa lá então. tal de regressão que todo mundo tem medo? Sim, sim. Duas perguntas comuns quando alguém nos aborda no sentido de querer saber mais sobre a ferramenta hipnose clínica você trabalha com hipnose? Sim. Você faz regressão? E algumas pessoas procuram a regressão como uma ferramenta terapêutica e boa parte dessas pessoas procuram mais por curiosidade. E o que é normal. Só que o terapeuta ele tem que ter uma certa prudência, porque a regressão por si só, ela não é terapia. Você fazer, por exemplo, uma sessão de regressão, alguém que... Eu queria saber... Geralmente as pessoas curiosas, elas têm uma dúvida. Eu queria saber quem eu fui em vida passada. É, Geralmente, essa expectativa é mais no sentido da pessoa se imaginar como se... Até na questão do arquétipo mesmo. Às vezes a pessoa tem um arquétipo majestoso, então ela às vezes imagina que na vida passada ela foi rainha, foi Será rei, que eu fui a ou Cleópatra? nunca foi. A pessoa nunca vai fazer uma regressão na possibilidade de imaginar que ela foi um escravo, escrava, ou que foi alguém que numa posição submissa. Geralmente ela. Então, essa expectativa que a pessoa tem, isso é compreensível, só que o objetivo terapêutico da regressão, ele é, assim, altamente eficaz, e com a regressão a gente consegue analisar e buscar, muitas vezes, problemas que a pessoa carrega na mente inconsciente e que ela, às vezes, faz diversos diagnósticos, procura diversos tratamentos, terapias, e não encontra uma causa, a causa do problema. E
na maioria das vezes, principalmente, colocando assim, diversos exemplos, casos de dores crônicas, transtornos de ansiedade generalizada, crises de pânico, sonhos recorrentes, medo inconsciente, a gente utiliza na terapia a regressão. Mas quando a gente fala regressão, não precisa ser necessariamente regressão a vidas passadas. Quando você se propõe a se lembrar com uma certa emoção de algo que aconteceu na sua vida há 1 ano, 2 anos, 5 anos atrás, você já está regredindo. E geralmente essa regressão, ela muitas vezes está, na maioria das vezes, associada a forte carga emocional. Porque a nossa mente inconsciente, ela tende a registrar e a ser reprogramada quando nós vivenciamos algo em que existe uma forte carga emocional em um evento. Vamos supor, vamos criar um exemplo assim. Dificilmente você ou eu vamos nos lembrar do que nós comemos, hoje é quinta. O que você almoçou no domingo passado? Domingo acho que é mais fácil de lembrar, que é algo assim mais programável. Mas vamos supor assim, o que você almoçou na quarta-feira passada? Uma coisa assim mais recente. Eu não me lembro. A não ser que seja uma cozinheira bem disciplinada que anote. Agora, o que você estava fazendo no dia 11 de setembro de 2001, com o acidente das Torres Gêmeas? Geralmente as pessoas falam, nossa, eu estava saindo do trabalho, eu estava trabalhando e apareceu a notícia na televisão, porque essas situações traumáticas, elas como se carimbassem na nossa mente inconsciente um fato que pode nos fazer uma pessoa melhor ou pode nos travar para que mais tarde a gente comece a ter um sintoma proveniente daquilo que aconteceu, de uma cena, de um fato. Então é muito comum, por exemplo, a pessoa está dirigindo, ela bate com o carro, inclusive na nossa última formação presencial que nós tivemos aqui em Paraíba do Sul, foi esse mês, dia 9 e 10 de dezembro, uma das alunas, ela é da cidade de Angra dos Reis, ela estava há 30 anos sem dirigir, porque ela estava dirigindo e ela colidiu com outro carro e ficou com o que a gente fala estresse pós-traumático. Fizemos uma demonstração durante a aula, uma sessão, e ela voltou para casa dirigindo um certo período, na região ali próxima a Piraí. Ela falou assim, eu ainda não estou sentindo insegurança e até como prudência, porque já tem 30 anos que eu não dirijo, mas o medo que ela tinha de entrar no carro e segurar ao volante, né? E se sentir dentro do carro, aquele medo foi totalmente eliminado. Por quê? Em algum momento, no momento que ela sofreu aquela colisão, foi uma colisão que não teve vítimas fatais, foram apenas danos materiais, mas alguma parte da mente dela entendeu que aquilo é algo que não é muito positivo, no sentido dela se lembrar. Já registrou aquilo, já associou, já criou uma âncora negativa. Então, durante a regressão, o que a gente faz? No caso dela, foi algo que ela se lembrou perfeitamente da causa. Mas acontece muitas vezes, o cliente diz assim, eu tenho medo. Medo de quê? Eu não sei, é um medo, alguma coisa uma tristeza, um sentimento de abandono. Mas você se lembra quando foi a primeira vez que sentiu isso? A pessoa diz, não me lembro, mas é algo que eu carrego dentro de mim. E aí, nesse momento, a regressão ela passa a ser extremamente eficaz, porque o objetivo da regressão é fazer com que a pessoa vá até a primeira vez que ela sentiu aquela emoção. Em um período assim bem fértil para a nossa mente, muitas vezes a gente reprograma os nossos filhos de forma indevida, a nossa mente também na infância foi reprogramada de forma negativa, geralmente no período até os 7 anos de idade, onde a gente está muito esponja, a gente não arrui. Eu não sei a geração de agora, né, onde as nossas crianças já dominam mais a tecnologia do que nós, nossos filhos, nossos netos, sobrinhos. Mas, assim, de um modo geral, as gerações anteriores, né, quando o pai e a mãe falavam algo, aquilo se tornava uma verdade para a criança. Então, se uma criança ela vinha com uma vocação, com uma tendência para se expressar bem, tipo assim, vou esperar o final de semana a vovó, o titio está aqui, que eu quero fazer uma peça de teatro. E aí a mãe fala assim, filho, não faz mais isso, que é
feio você falar na frente dos mais velhos. A pessoa, aquela criança, isso é algo, é muito individual, cada criança vai entender aquilo de uma forma, mas a criança pode compreender aquilo como uma rejeição e ela crescer com aquela programação negativa de que falar em público é algo que não se deve fazer. E por amor à mãe, ao que a mãe disse, ela vai trazer, absorver e trazer aquilo para a vida adulta. Me corta, senão eu vou falando direto. Não, eu estou achando interessantíssimo. Porque não é só o meu interesse, mas as perguntas que as pessoas fazem. Afinal de contas, para que serve essa regressão? Então, você já deu exemplo aí do carro, né, da pessoa que não conseguia dirigir. Inclusive, isso aconteceu comigo. Eu passei mais de 10 anos colocando e tirando o carro na garagem. Colocava e tirava o carro da garagem. Lembrando que esse tipo de medo, de pânico, ele é paralisante. Então, só mesmo, o único jeito, você pode se entupir de remédio. O único jeito de consertar isso é através da regressão. Retornando ao fato e ressignificando, obviamente, com um terapeuta experiente, né? Não pode ser uma pessoa que brinca, né? Brincando. Então, sim. Esse programa é interessantíssimo. A segunda pergunta, depois você pode até evoluir mais, se quiser falar mais, e depois eu vou perguntar dos seus cursos, se quiser abrir para falar dos seus cursos também. Tem outros, né? Não tem só esse. Como é que é o processo da técnica de switch que a gente faz na quarta sessão, né? Que é uma técnica de PNL para reprogramação mental, e como é que funciona isso no cérebro? Como é que pode dar tão certo? Eu tenho feito com 21 alimentos. Eu estou fazendo a switch, eu peço para a pessoa trazer 21 alimentos para trocar. E as pessoas ficam maravilhadas. E para realmente comer aquilo que é o sabotador, né? Sim. Então eu queria saber como é que funciona isso, se você puder explanar melhor, a técnica de PNL, a técnica de switch. Padrão switch. Vou chegar um pouquinho para cá, que acho que está o vento aqui batendo, acho que melhorou. Então, o padrão switch é uma técnica da programação neurolinguística, PNL, né? Muitas pessoas conhecem com a sigla, através da sigla PNL, que foi criado pelo Richard Bandler e John Grinder nos anos 70. Eles começaram a mapear e ver que pessoas da época, entre eles o pai da Gestalt terapia, que me fugiu o nome agora, uma outra terapeuta também bem conhecida, Virginia Satir, na época fazia um grande sucesso. E eles começaram a perceber que alguns desses profissionais, mesmo tendo o mesmo currículo que outros, eles se sobressaíam de uma maneira bem particular deles. Eles começaram a ver, então, que eles tinham uma forma diferente de se portar, de se comunicar, e eles começaram a modelar esses nomes, como a Virginia Satir, o próprio Dr. Milton Erickson, que vem a hipnose ericksoniana, né? É chamado o pai da hipnose moderna. E a partir daí eles começaram a codificar algumas técnicas que culminou com a programação neurolinguística. A base da programação neurolinguística é a modelagem. Ou seja, parte do princípio de que se outras pessoas puderam, eu também posso fazer. Basta que eu pegue a essência do que ela faz. E uma das técnicas, existem diversas técnicas de PNL que a gente trabalha juntamente com a hipnose clínica, entre elas a ancoragem, a técnica de submodalidades e o padrão switch, que é uma técnica assim, muito poderosa para você trabalhar na mudança de hábitos, na reprogramação mental. Como é que a gente poderia explicar o padrão switch? Tudo aquilo que a gente gosta, que a gente quer, que a gente se sente atraído, geralmente está dentro do nosso campo visual, está sempre mais próximo a nós, está sempre de uma forma agradável e atraente, envolvendo todos os nossos sentidos, as nossas modalidades. Vamos considerar aqui que a modalidade sejam os nossos sentidos. A audição, tato, visão, olfato e paladar. As submodalidades dentro da PNL são
um foco maior que nós damos para alguns desses nossos sentidos. Então, na modalidade da visão, o que eu vejo é claro, é escuro, é grande, é pequeno, está próximo, está longe, é nítido, está embaçado. Tudo aquilo que a gente gosta, então, trazendo para o campo do emagrecimento, Fernanda, por exemplo, os alimentos que a gente gosta, que a gente curte, que a gente come às vezes compulsivamente. A pizza, por exemplo. A pizza. Então a pessoa tem compulsão por comer pizza. Se você perguntar a ela assim, essa pizza que você imagina, como é que ela está? Geralmente a pessoa vai dizer que está grande, colorida, próxima, cheirosa, nítida, cheirosa. Você pode colocar todos esses artifícios com as submodalidades. No momento que você trabalha com o padrão Swish, você deve identificar no seu cliente o que ele tem em comum, como ele vê a situação que ele tem, por exemplo, um trauma, compulsão alimentar, algum comportamento que ele gostaria de modificar, e trabalhar no sentido de inverter as submodalidades e fazer a técnica incluindo 3 elementos. O padrão Swish, ele envolve 3 elementos presentes, que é a repetição, uma forte carga emocional e também a sobreposição da mesma cena. Então vamos supor que você está andando numa avenida e de repente você colide com outro carro que está na frente. O que aconteceu naquele momento? É assim que os traumas acontecem. Poxa, eu gostava muito de sair. De repente eu fui até a esquina da minha casa e eu vi uma pessoa assassinando a outra. E eu fiquei, a partir daquele momento, com medo de sair à rua. Não foi uma coisa que aconteceu de forma sequencial. Foi uma cena. Então, os criadores da PNL começaram a analisar que os traumas, eles, da mesma forma que podem ser instalados com esses 3 elementos, repetição, impacto emocional e sobreposição de imagens, você pode alterar e ressignificar aquele trauma usando os mesmos 3 elementos, da mesma forma. E é interessante como o trauma acontece na nossa vida. Você fica traumatizado em questão de segundos. Nossa, nunca mais eu ando de carro, nunca mais eu vou à rua. E da mesma forma, se você utilizar, se você destrinchar o padrão Swish, o que é o padrão Swish? Você pegar uma imagem do que você não gosta, trabalhar as submodalidades daquela imagem e sobrepor aquela imagem, alterando as submodalidades e colocando como se fossem dois blocos de imagem, né? A imagem daquilo que você não gosta, daquilo que você... Vamos trazer para a alimentação. Aquilo que você gosta. A pizza. A pizza. E aquilo que eu queria gostar, a maçã. Eu adoraria amar a maçã. Sim. Então, no caso aqui, seria a pizza. Eu gostaria de comer menos pizza e sentir mais atração por comer maçã. Como é que está a pizza na sua mão esquerda? Geralmente, pessoa... Como assim? Ela tá quando você vê a imagem dessa pizza, ela está colorida, ela está preta e branca. Geralmente a pessoa diz que está colorida. Já estou sentindo o cheirinho aqui. De queijo derretido. Sentindo o cheiro. Olha só que interessante. Né? A pessoa que é muito sinestésica, né? Eu sou sinestésica. Costuma sentir o paladar. Se a pessoa for muito visual, ela vê a pizza, ela pode desenhar. E aí você começa a alterar os padrões da sua modalidade para o que você não quer deixar de comer, e você enfraquece a imagem, diminui o tamanho, diminui a nitidez, e altera e transfere aquelas submodalidades para aquilo que você quer comer com mais frequência. E aí você vai causar um impacto entre as 2 imagens. Que pode ser, por exemplo, você falar para a pessoa, 1, 2... pedir licença à sua audiência para eu fazer um barulhinho aqui. 1, 2, 3. Você dá um impacto. 1, 2, 3. Algumas pessoas, né, do modo tradicional da técnica, a pessoa fala 1, 2, 3, swish, 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 swish. Repete algumas vezes para que a pessoa ela não dê tempo dela pensar. E às vezes essa técnica, em uma sessão que você faz, a pessoa automaticamente já muda completamente
a aversão àquilo que ela quer deixar de comer e aquilo que ela quer comer com mais frequência. Uma outra técnica, Fernanda, assim, bem interessante, que é derivada do próprio padrão Swiss, é uma técnica chamada chocolate Godiva, o chocolate Godiva. Chocolate Godiva, esse eu não conheço não, hein? Não conhece? Vou colocar no curso. Vou colocar no programa. E bom, a técnica chocolate Godiva, ela é mais ou menos semelhante ao padrão Swiss e funciona mais ou menos com os mesmos princípios. Você pode construir uma imagem de você. Vamos supor que você é uma pessoa que não tem muito autoconfiança. Como é que é essa sua imagem? Você sem autoconfiança. Constrói essa imagem, começa a trabalhar as submodalidades. Se você está dentro da imagem, se coloca fora dessa imagem e por alguns instantes deixa essa imagem de lado, como se você pudesse colocar num canto da sua mente e começa a construir uma outra imagem da sua melhor versão. Você pode até se imaginar você dando uma palestra, você falando, você conversando com as pessoas, você saindo muito bem e faz o contrário, aumenta as submodalidades, coloca bastante cor, bastante sensação, de repente uma música que você curte, que te dá motivação. E depois que você já construiu, então no caso aqui você já construiu as duas imagens. A imagem do que você quer ser e a imagem do que você já é. Que você é, pelo menos no momento, né? Aí o que você faz? Você volta depois com aquela imagem já enfraquecida. Imagina aquela imagem, vamos colocar a imagem aqui no nosso celular, né? Como se fosse aqui no nosso celular. Imaginar essa imagem tomando conta da nossa visão do celular, a imagem do que eu quero deixar de ser. E aí você pede o cliente ou a pessoa para pegar aquela imagem do que ela quer ser, quer se tornar, e deixar aquela imagem bem pequenininha e deixar aquela imagem virar um pontinho de luz bem no meio, como se fosse um vagalume, piscando bem no meio daquela imagem que ela quer esquecer. Aí você diz assim, eu vou contar até 3 e no 3 você vai sobrepor totalmente aquela imagem, a imagem anterior. 1, 2, 3, deixa a imagem totalmente grande, colorida, você já se vê dentro da imagem, fazendo a sua palestra, conversando com as pessoas, e aí usa bastante sugestões positivas. 1, 2, 3, volta aquela imagem para aquele canto, e aí você começa a se ver novamente, você indo à rua, e você olha para as pessoas cabisbaixas, trabalha essa imagem, deixa essa imagem totalmente preta e branca. Agora vai novamente, coloca aquela bolinha brilhante dentro daquela imagem, e no 3 você deixa aquela imagem tomar totalmente conta da imagem anterior. 1, 2, 3, aumenta. Então você pode fazer umas 12 vezes, 10, 12 vezes essa. O interessante é quando você termina a sessão, você fala para a pessoa, pensa naquela imagem que você tinha anteriormente. Dificilmente a pessoa consegue se lembrar. Eu fiz isso comigo, eu fiquei surpreso. Falei, gente, que é isso? Eu criei uma imagem, eu com autoestima baixa, e depois a imagem da minha melhor versão. E no final, foi até um amigo que gravou o áudio para mim, aí no final eu fiquei tentando localizar aquela primeira imagem, né? Totalmente apagada. É uma variação, só que essa técnica ela foi batizada como chocolate Godiva. Chocolate Godiva. Também, nesse programa, professor, a gente usa a sala do controle da mente. Você está falando desse chocolate Godiva, eu estou me lembrando da técnica do muro, da parede, onde tem os quadros com as imagens. Se você quiser explanar um pouquinho, nós temos mais uns minutinhos aí, depois você vai entrar aí nos cursos que você está mandando agora. Muito interessante. Técnica da sala de controle da mente é uma técnica muito maravilhosa. Você pode trabalhar qualquer comportamento, algum transtorno de humor, alguma questão que a pessoa precisa diminuir ou aumentar, né? Então é uma metáfora que você cria. Se a pessoa não trabalha com hipnose clínica, não tem
muita diferença ajuda, né? Claro que a hipnose ela vai potencializar o resultado, mas vamos supor que o terapeuta ele trabalha apenas com, vamos colocar aqui, ele trabalha com reiki, o aconselhamento, enfim. Coloca a pessoa num relaxamento profundo, pede ela apenas para fechar os olhos, relaxar bem profundamente e tal. E aí você dá a sugestão que ela vai, em algum momento, entrar em um local que é a sala de controle da mente dela. E ela se vê entrando naquele local. Então, vamos supor, o seu cliente está precisando trabalhar a timidez. Aí você pede a pessoa para imaginar que naquela sala existe uma parede e naquela parede existem alguns comportamentos que ela precisa ou aumentar ou diminuir. No caso, aumentar, por exemplo, a autoconfiança. Então, imagine que existe uma alavanca na parede, onde a alavanca está no sentido vertical, de 0 a 10. 0 lá embaixo, 10 lá em cima. Em que nível que está a sua autoconfiança agora? Considerando 0 mínimo e 10 o máximo. A pessoa, nossa, eu acho que está no nível 4. Então, ok. Agora você vai gradativamente mexer na alavanca e vai aumentar até você se sentir mais autoconfiante dentro do que você acha que seria legal. A pessoa vai lá, ok. E aí eu posso criar outras metáforas, por exemplo, de que do lado direito da pessoa tem uma outra alavanca que significa uma a alavanca da timidez, por exemplo. A sua timidez está no nível 10, por exemplo. Abaixo, o que for bom, a pessoa aumenta. O que for ruim, a pessoa vai baixando, vai diminuindo. Exatamente. E você pode, por exemplo, colocar nessa sala de controle da mente também fotos de pessoas. Vamos supor que tem alguém que a pessoa precisa perdoar. Mágoas do passado, problemas não resolvidos, né? Das vezes da infância ainda. Muito interessante, muito interessante. Muito legal. E nós terapeutas, a gente tem a gente subestima um pouquinho a nossa capacidade, às vezes até de nós mesmos elaborar as nossas técnicas de acordo com o que o cliente traz para nós. Uhum. E eu criei uma técnica, acho que foi em 2019, bom, não me lembro. Não, foi bem antes, acho que foi em 2016, uma técnica chamada técnica do teleperdão. Eu já estou usando, com os clientes e está dando super certo. Nossa, sim. Maravilhoso! Então, eu vou compartilhar. Pena que com você. Essa última cliente com quem eu fiz isso deu um resultado incrível. Pena que ela não está aqui na live, que ela está trabalhando agora. Mas olha, essa teleperdão maravilhosa. Nossa, conta aí, conta para o pessoal como é que é a técnica do teleperdão. Conta para nós aí. Teleperdão. E eu estou elaborando uma outra técnica, eu vou falar em primeira mão para você, que é uma técnica que eu acredito que pode trabalhar com alguns elementos bem importantes que podem ajudar a pessoa a eliminar questões da vida dela. Seria como se você criasse, de uma forma metafórica, um grupo, mas aí eu tenho que ver qual seria a melhor forma. Estou aceitando dicas e sugestões. Bom. Tipo, você criaria um grupo no WhatsApp. Você pediria o seu cliente para criar um grupo onde ele vai ele pode adicionar pessoas, ele pode excluir pessoas, ele pode mudar o nome do grupo, ele pode, por exemplo, alterar imagens dentro do grupo, como se esse grupo representasse a própria vida do cliente. Vai ficar faltando a gente só ajustar como é que seria, né? Mas é uma metáfora bem interessante a gente utilizar, né? Um grupo de WhatsApp onde você pode adicionar comportamentos, eliminar, você pode deletar pessoas ali, você pode adicionar imagens, você pode, por exemplo, imagina um cliente que tem um trauma, você pede o cliente para imaginar que ele está vendo aquele trauma em um vídeo dentro daquele grupo que ele criou, e ele vai no botãozinho e clica para apagar para todos. Então, no momento, apaga completamente aquele vídeo. A nossa mente, ela trabalha muito bem com metáforas, né? Agora, em relação à técnica do teleperdão, é uma técnica simples, mas ela assim, é muito poderosa. Você vai trabalhar, você vai pedir à pessoa para ela se lembrar de alguém que ela queira perdoar, ou alguém que
que ela tem uma situação, por exemplo, um casamento mal resolvido, uma separação que ficou mágoas, e que às vezes um pai ou uma mãe que tem problemas com o filho, você pede a pessoa para ela se imaginar, né? Eu vou contar até 3, e no 3 você vai fazer uma ligação para aquela pessoa. Ah, mas eu não lembro o número do celular, isso é indiferente. Faça de conta que você está digitando os 9 números. Eu já fiz, Já fez, né? É. Que legal. É fantástico, né? É uma técnica Nossa Senhora! A minha cliente, essa última que eu fiz, ela teve um problema de família, uma questão familiar, e ela não tinha coragem de falar com o irmão. E nós fizemos a ligação, né? O teleperdão, ela pegou o celular, que não apertou nenhum número, mas foi fantástico. Meu Deus, como é que a mente é algo maravilhoso, né, professor? Professor, vamos falar de 2024. Temos planejamento, cursos, o que está rolando aí? O que vai acontecer? Quando, nas vésperas da pandemia, eu estava com projetos de alavancar os treinamentos e cursos presenciais. Veio a pandemia, eu foquei mais para os eventos online, cursos online, atendimento online. E agora, em 2024, eu estou com o projeto de voltar com os treinamentos presenciais, cursos presenciais, e formar mais ou menos, realizar mais ou menos três encontros presenciais por ano. Então, tipo assim, a gente já está trabalhando uma turma presencial de hipnose clínica e regressão, provavelmente para abril, e dá um espaço de 4 meses entre uma turma e outra. Quem já é aluno não precisa fazer o valor total do investimento, até mesmo como uma forma de manter network, de reciclar, né? Porque a gente está sempre conhecendo técnicas novas, e eu particularmente não gosto de economizar conteúdo, né? O que eu aprendo, gosto de estar sempre compartilhando. E, além dos cursos presenciais, o atendimento, no momento, eu atendo apenas online, vou continuar também com os cursos online, e realizar treinamentos vivenciais também. Tudo isso aqui na nossa cidade vizinha aqui, Paraíba do Sul. Vizinha então, só para esclarecer, os presenciais que você está planejando seriam em Paraíba do Sul? Sim. Não tem perspectiva de outra cidade, não, né? Não, a princípio, pelo menos agora em 2024, a gente está planejando fazer Paraíba do Sul, Três Rios, que é a nossa cidade vizinha, Paraíba do Sul, onde eu resido. A princípio seriam treinamentos aqui mesmo, em Paraíba do Sul. E no nosso treinamento, é um treinamento de 2 dias, mas uma dificuldade que eu vejo muito grande é quando a gente faz um curso de final de semana, é muito conteúdo, muitas vezes conteúdo novo, né? Então agora a gente está fazendo uma semana com algumas aulas de pré-aquecimento, onde a gente faz aulas no Zoom, para a gente tirar dúvidas, já mastigar toda aquela parte teórica, para no dia a gente já estar preparado para a parte prática. Esse que é o interessante, que eu acho assim, que a gente pode aproveitar bastante tempo. Professor, e os seus cursos online? Como é que é o seu site? Fala do seu site. Eu fiz vários cursos, né? Inclusive de aprender Canva, né? Então, tem vários de autoconstelação. Não, eu não fiz ainda autoconstelação, mas eu já tenho de Canva, já comecei a fazer. O que mais que tem? Fala para nós aí. A maioria dos cursos, a maioria não, boa parte dos cursos que eu tenho, eu vi uma necessidade muito grande, principalmente na pandemia, de muitos terapeutas que não estavam presentes, acostumados com o mundo online, tiveram que obrigatoriamente se adaptar. E um curso assim que teve uma grande resposta positiva, que eu criei no ano da pandemia, o Mestre do EAD. Muitas pessoas tinham dificuldade de criar curso online. Então eu criei o Mestre do EAD, o Design Turbinado com Canva, que é uma ferramenta legal. de design. Da terapia, eu tenho a formação completa em hipnose clínica e regressão, tenho um curso de auto-hipnose, que é você utilizar a hipnose terapêutica para você mesmo. Tem o técnicas de hipnose para crianças e adolescentes, que é um público assim que as pessoas, a procura é muito grande,
né? E criança é muito fácil no sentido da interatividade, você trabalhar com criança. Porque ela não cria resistência, né? Então, para a criança é muito mais fácil. A criança é muito lúdica ainda, né? Então, depois que a gente cresce, que a gente vai ficando chato, vai ficando racional, tudo que a pessoa fala a gente quer arguir, fala, mas por que tem que ser assim? Por que não pode ser assim? Mas a criança ela já absorve de uma forma mais lúdica. Eu tenho o curso focado em hipnose e PNL no emagrecimento. É o que eu fiz. Que eu fiz e adaptei, né? Sim. São técnicas de hipnose e PNL focadas no emagrecimento. E tem mais quais cursos? Eu tenho aproximadamente 16 cursos online. Ô, professor, eu esqueci, tinha que ter falado no início, que eu acho a coisa mais legal do mundo. É o grampeamento hipnótico, que inclusive eu utilizo a sua voz gravada. Eu queria que você só desse uma palhinha, falasse rapidamente como que é esse grampeamento hipnótico, que eu utilizo, é uma das primeiras coisas que eu coloco para o cliente, e é interessantíssimo. Alguém já pode sair, alguém que esteja querendo emagrecer, já pode sair dessa live aí, já utilizando o grampeamento. Duas técnicas assim bem poderosas do processo de emagrecimento que a gente usa, né? E eu sei do sucesso que você está fazendo com o seu protocolo de atendimento, né? Que é seu, né? É meu, mas é seu. Entre esses procedimentos, existe o grampeamento hipnótico, né? Que você simula um grampeamento mesmo nas paredes do estômago e a pessoa começa a incorporar aquela metáfora a partir do momento que você faz a técnica. Eu não sei como é que você faz, mas você costuma gravar para o seu cliente? Eu uso a sua gravação, eu adoro a sua voz, eu mando para ele repetir 21 dias. A sua voz assim, muito masculina, bem incisiva, convence a pessoa, né? Então eu gosto de mandar o seu. Sim. E o balão gástrico hipnótico, né? O balão gástrico, que é uma técnica assim, bem poderosa também, mas as técnicas em si, elas podem trabalhar em conjunto com o cliente e muitas vezes, eu não sei se isso acontece com os seus pacientes, mas alguns pacientes eles têm muitas questões emocionais relacionadas à compulsão que muitas vezes é necessário você trabalhar essas emoções para depois você auxiliá-los com as outras técnicas, balão, grampeamento. Exatamente. Acontece muito, por exemplo, a pessoa fala assim, eu quero instalar um balão gástrico hipnótico. A gente faz uma sessão online ou presencial e dá o áudio para a pessoa ouvir em casa durante 21 dias e depois a pessoa volta e fala assim, funcionou, mas ainda existe alguma coisa dentro de mim que eu preciso melhorar. E a gente entra... Aí o caso a gente vai trabalhar... Eu sigo exatamente o seu protocolo, professor. Tudo que está do jeito que você colocou, eu sigo. A diferença é que eu acrescento, na ressignificação, eu acrescento os conceitos da filosofia sistêmica do Bert Hellinger. Só isso. O resto eu procuro seguir de acordo com... Fazer exercícios também sistêmicos. Sempre tem problema na infância, papai e mamãe, então eu trago os exercícios sistêmicos da constelação. A constelação está em tudo, não tem como fugir. E é isso que eu faço. O pintando alimento de azul, que eles adoram, né? Acabo pintando alimento de azul. Muito legal. Teve uma cliente que pegou anilina azul marinho, pintou o pão. Nunca mais ela conseguiu comer pão. Tá magrinha. Olha. Muito legal. Tem uma outra que eu até fiz uma live com ela na semana anterior. Ela pegou um grampeador e colocou em cima do micro-ondas. Está lá até hoje. Ela já caiu, professor, ela já veio do manequim 58 para o 48, você acredita? Em 3 sessões. Parabéns. 3. Agora ela já terminou, foi em setembro que ela terminou, mas ela está só diminuindo. Olha. Maravilhoso. Sem sofrimento. Parabéns. Muito, muito, muito. Professor, maravilhoso. Foi uma honra tê-lo recebido. Espero que a gente
possa voltar novamente, tendo novos projetos, a gente continue fazendo mais lives, e o espaço fica totalmente à sua disposição, tá bom? Foi um prazer muito grande. E mais alguma coisa? Quer falar o seu site para o pessoal te procurar? Não, assim, eu me sinto muito grato por essa oportunidade. E quando você está falando aí dos seus atendimentos, de quantas pessoas que você atendeu, e através da bênção, a oportunidade que eu estou tendo de compartilhar aquilo que Deus está me dando a oportunidade de aprender, né? A gente podendo compartilhar e fazendo outras ramificações, a gente acaba percebendo o quanto a gente é instrumento da luz, de poder ajudar outras pessoas. Sim, sim. A gente fica muito feliz. Então, nesse momento, eu quero agradecer. Então, o mérito daqui é o seu mérito. O mérito que a gente tem aqui é o teu. E com certeza é 50-50, né? A gente compartilha, mas a sua parte é que conta mais, porque você só está replicando, né, aquilo que eu estou compartilhando, mas é você quem está fazendo todo o processo. Parabéns mesmo. Eu quero aproveitar para desejar um final de ano de 2023 para todos os seus seguidores, seus inscritos, e que 2024 todos nós possamos chegar renovados. A gente está vivendo um período assim muito preocupante, não só no Brasil, mas em todo o mundo, onde muitas mudanças estão acontecendo. Tomara que sejam mudanças positivas, mas que, acima de tudo, eu estava fazendo uma live no Zoom com alunos do curso online e às vezes acontecem nessas lives muitas coisas que vão além da nossa crença material, da nossa crença física. E eu fiz uma terapia com uma das alunas e ela teve parece que um acesso telepático a alguém que teria alguma mensagem para nos dizer, e esse ser disse para nós o seguinte, que muita coisa está para acontecer, mas que cada um de nós lutemos pela nossa própria melhoria interna. É a única coisa que a gente pode fazer. Cada um de nós lutar pela nossa própria evolução. É o que eu desejo, né, que cada um de nós... Porque a gente olhando para nós mesmos, a gente, consequentemente, tem mais condições de poder ajudar as outras pessoas. Só para complementar, a única felicidade genuína é quando você está ajudando alguém. É quando a gente tem o prazer de ver que alguém, algo que você passou para a pessoa, no sentido de ajudar, está fazendo efeito e a pessoa está crescendo. Vamos ficar aqui, então, professor. Foi um prazer imenso. Espero que possamos fazer mais lives em 2024. Estou muito feliz. O final de ano aí maravilhoso para nós. Tá bom? Tá ótimo. Muito obrigado. Muito obrigado. Tudo de bom, então. Obrigado por ter se lembrado de mim. Prazer. Tudo de bom, então. Beijo. Até a próxima, hein? Até a próxima, se Deus quiser. Muito obrigado, Fernando. Um abraço a todos.